Voltamos com nossa programação ao vivo, o live do Carro Esporte Clube. Hoje que receberemos o Gustavo Brasil, um empresário, antigo mobilista aqui de Belo Horizonte. Agora deu certo. Agora apareceu. Opa! Ô Gustavo, muito boa noite, felicidades, Deus abençoe, seja bem-vindo ao Carro Esporte Clube. Obrigado pelo convite, meu amigo. Um prazer imenso falar contigo e com a galera aí. Um abraço aí para todos. Tamo juntos. Para os seguidores do Carro Esporte Clube que não conhecem, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Thiago Ventura, o fundador e editor-chefe do canal. E hoje temos um bate-papo especial com o Gustavo Brasil, ele que é empresário, também entusiasta, antigo mobilista. Fala, não é fácil falar isso não. E ô Gustavo, gostaria então que você apresentasse pra gente, fale qual é a sua idade, quanto tempo que você já começou nessa onda dos carros antigos. Tá certo. Eu tenho 42 anos de idade e acho que uns 42 anos de carro antigo. Opa! Desde que eu me entendo por gente, quer aparecer na live? Vem cá! Ô filhote. Oh. Desde que eu me entendo por gente, eu estou envolvido nesse meio. Na verdade, a minha família não é de antigos mobilistas, né? O meu pai, na verdade, usava o carro para transportar de um lugar para o outro, mais nada do que isso. Mas eu sempre gostei de automóvel e onde tinha oficina, onde tinha carro desmontado, eu estava ali no meio e sempre tive uma paixão grande aí por esse meio dos carros antigos. E aí, na primeira oportunidade que eu tive, quando eu comecei a trabalhar e comecei a movimentar algum dinheiro, né, eu comecei a comprar e comprava por prazer e fui arrumando, vendendo, comprando, e aquilo que era um hobby, ele acabou virando um negócio, né, misturou com a minha profissão, eu sou professor, né, e acabou virando, o que era o hobby acabou virando, na verdade, o negócio principal, e dar as aulas acabou virando o hobby, meio que inverteu. Você é formado em História, Gustavo? Oi? Você é formado em História? Eu nem sabia desse seu lado, você era professor. Não, eu sou formado em Design de Produto. Legal. Pela UENG, aqui em Minas Gerais, e tenho um mestrado em Engenharia de Materiais na área da aviação, que eu sempre gostei de máquina, enfim, né? Uhum. Na área da aviação aos moleques. Vocês querem ou não querem aparecer na live? Vocês querem, não? Quer ou não quer? Quiser, vem cá. Na UFOP, né? Eu estudei lá no Ouro Preto durante um tempo, e aí acabei dando aulas nessa área minha de design, que eu sempre gostei de design automotivo, etc, etc. Cheguei a trabalhar na indústria, para uma prestadora de serviços da Fiat aqui, mas que não era bem o que eu queria. Aí eu voltei para os carros antigos e acabei empreendendo um negócio, e foi exatamente isso que virou. Entendeu? Mandar um abraço aí pro Vanilson, que tá adorando o nosso sotaque mineiro. Gustavo, eu também estudei na UENG também, design gráfico, mas não cheguei a concluir. Tenho formação de jornalista profissional e também fiz uma consequência depois do design gráfico na UENG, excelente escola. Você estudou na UENG em que ano? Eu estudei Não, foi final agora, 2010, aí eu saí em 2014, mais ou menos. Não cheguei a formar. Entendi, Eu sou já mais antigo, né? Eu estudei lá de 97 a 2001, se não me engano. Já tem muito tempo. Na verdade, ainda era ali onde é o Expo Minas hoje, né? Ali na Gameleira. Sim. Que era a escola. Lembro demais. Você estava falando aí, Ventura, do sotaque aí que o pessoal está comentando. Depois que eu assisto as lives e os vídeos que a gente faz, é que a gente vê como que o nosso sotaque realmente ele é acentuado, né? Demais. É engraçado demais. Porque no dia a gente tenta mudar um pouco, mas não tem jeito, cara. É verdade.
Ô pessoal, nós vamos dar sequência na nossa live. Vou querer mostrar para vocês que na parte inferior aqui do seu vídeo tem um cardzinho com uma interrogação que você pode mandar perguntas para a gente ou deixar aí nos comentários. Também tem muita gente participando, às vezes não dá para pegar todas tão rápido. Então você pode usar o cardzinho para a gente ter acesso. Outro detalhe é que tem um aviãozinho que você pode mandar para algum amigo, alguma pessoa que interessa em carros antigos, que é fã igual do Gustavo Brasil, tanta gente que mexe com isso Brasil afora, então você pode mandar para assistir essa live. Ô Gustavo, quanto tempo que você já tem de loja? Você também vende veículos, né? Faz essa ponte comprador e vendedor, e também você consegue fazer vende peças. E quanto tempo você já tem a loja? A história da loja, ela confunde com a história até da faculdade, que na faculdade eu aprendi alguns processos fabris e comecei a fabricar coisas para os carros que eu tinha. Fundição, trabalho de resina, fibra de vidro, essas coisas. E aí comecei a fazer, no final dos anos 90, coisas para os meus carros. Como eu tinha alguns moldes, eu comecei a oferecer isso no Mercado Livre. O perfil livre, cara, é de 97. Parece que piada, mas tipo, assim, o tempo passa e passa muito rápido. O Gustavo Underline Brasil, a loja, ela tem mais de 20 anos no Mercado Livre. Mas não era CNPJ, né? Era o meu CPF. E a coisa foi crescendo, foi crescendo. E aí, em 2007, se não me engano, eu montei a lojinha na Avenida Silvano Brandão, que é onde hoje ela está, ali no Horto. Eu não sei se é comigo, mas acho que está picando ligação, ou picando a chamada aí, ô Gustavo. Aqui a princípio está normal, tá? A princípio está normal. Esse monte de live junto aí, eu acho que o Instagram dá uma bugada, né? Mas vamos seguir, se for o caso, então. A gente pode... Tá, se for o caso, a gente sai e entra de novo, pode ser também. Aí vocês que estão assistindo podem nos dar o feedback. Deixe os comentários aí, se tá travando, é só para mim, por exemplo. Mas continue da história da loja, Gustavo. Não, os comentários estão aqui, a turma está falando. Rindo aqui, uai, que sotaque. A gente não tem sotaque, não, né? Só quem não é daqui que acha, né? Mas a gente aqui não acha que tem sotaque, não. Aí em 2008, 2007, a loja está nesse lugar, na Silvano Brandão. E desde então a gente está lá. Aí a loja de peças. Eu basicamente parei de fabricar as coisas, terceirizei essa produção. Hoje são outras pessoas que fazem algumas peças, parte de emblemas, lanternas, essas coisas. E a gente começou a pegar mercadoria de outras empresas, de outras pessoas que fabricavam coisas para carros antigos, para tentar aumentar o leque de produtos e paralelo a isso também de serviços, né? Às vezes um serviço de restauração de interiores, alguma coisa nesse sentido, eu percebi que existia uma demanda das pessoas me procurarem para fazer o seguinte: Gustavo, eu herdei um Fusca. E eu não sei como é o interior, porque o meu avô trocou e eu não quero fazer uma tapeçaria e o cara me fazer algo fora do original. Aí eu comecei a prestar esse tipo de consultoria e acabou virando um business também, né? Ao invés de eu cobrar uma consultoria para a pessoa, eu comecei não, pode me entregar seu carro que eu gerencio a restauração e te entrego o carro com a lanterna do ano certo, com a calota do ano certo, com a cor de roda do ano certo, esse tipo de coisa. Aí foi assim que a coisa começou. E paralelo a isso, como você mesmo salientou aí, como colecionador, eu virei um negociante também, né? Eu tenho minha coleção, mas eu compro, vendo carro de terceiros, encontro compradores para vendedores, né? Vamos dizer assim, né? Ô Gustavo, e eu vejo que você tem uma presença muito forte nas redes sociais, tem um site com o seu estoque completo de peças e carros que você negocia. Agora que a gente está vivendo esse período de pandemia, os comerciantes têm realmente sentido bastante. Para você tá assim também, ou você já conseguiu suprir isso por ter essa presença online?
A presença online ela diminuiu, a presença online de venda de peças ela diminuiu um pouco, sim. Mas não, acho que não em função de público, mas como a gente tem uma pandemia e algumas oficinas permanecem fechadas, não tem por que o cara comprar uma peça comigo agora, sendo que ele não vai conseguir instalar no carro. A não ser aquele cara que faz em casa, como muita gente faz, né? Então eu não posso dizer que parou, não parou não, continua vendendo, mas realmente diminuiu. Por outro lado, o automóvel, pelo menos até uma faixa de valor, né? O automóvel dentro daquilo que a maior parte da população brasileira pode comprar, esse continua vendendo normal, mesmo o Detran estando parado em grandes partes das cidades. E eu acho que isso em função do fato de ter muita gente online. E aí o cara acaba entrando na internet e muitas vezes ele não tinha tempo para poder pesquisar um determinado carro que ele gosta, ele acaba por entrar na internet, achei. Então eu posso dizer que eu estou trabalhando mais hoje do que antes da quarentena. Porque o perfil, na verdade a galera está em casa, essa que é a realidade. E até peço desculpas aí a quem me acompanha. Gente, eu sempre respondo todo mundo. Sempre. No WhatsApp, no e-mail, no Instagram. Mas às vezes eu demoro para responder porque realmente não está dando. E essa parte de venda de automóveis, sou só eu mesmo, não tem mais ninguém. Os meus funcionários me ajudam na loja. Na verdade, eles que comandam a loja. Então eu peço desculpas aí, às vezes, se eu demoro para responder, mas eu sempre respondo. Pode ficar tranquilo que ninguém fica no vácuo, não. Ô Gustavo, então a dica para quem atua no ramo automobil de reparação ou mesmo de compra e venda de veículos é a digitalização, né, cara? Então não tem outro caminho. É isso aí mesmo, né? Cara, na verdade, eu acho que é o futuro, não só desse ramo, mas de todos os ramos, né? A quarentena está servindo para que as pessoas comecem a pensar fora da caixa e percebendo que da mesma forma que a gente pode comprar um produto simples pela internet, você pode de repente comprar um automóvel também. Mas eu acho que o grande problema hoje da compra de um carro online é que muitas vezes o olho do comprador ele é muito distinto do olho do vendedor. E no meu negócio eu tento ser o mais transparente possível, não só por uma questão de ética, que é o certo, mas também para quem está comprando saiba o que realmente está comprando. E hoje com um vídeo resolve isso de uma forma muito, muito simples, mas ainda assim existem clientes que criam uma expectativa muito grande em relação a determinados produtos, e aí pode ser que tenha um problema futuro de pós-venda, mas isso realmente é muito raro, mas pode acontecer. Então a dica que eu falo, você quer comprar um carro online? Pode comprar, você vai checar o documento. Não estou falando por mim não, tá gente? Qualquer pessoa que quiser comprar um carro online em outro estado, você pode comprar, você vai checar o documento, vai checar se está tudo certo, não vai depositar dinheiro em conta se não for de uma empresa séria ou de uma pessoa. E se o cara te fizer um detalhamento preciso do carro com um vídeo, não tem por que chegar diferente, né? Se o cara for ético. Então eu acho que o caminho realmente é esse. Ô Gustavo, uma curiosidade, qual foi o carro mais raro que você já vendeu? Cara, eu não lembro aqui de mais raro. Eu já tive... não vou dizer que eu tive. Esse passou por mim uma DKV 67, que é dos primeiros, estima-se aí poucas dezenas de carros, né? Outro mais raro, esse Emes que está comigo, que foi até ao leilão no Campo de Marte, inclusive eu vi que o Parra entrou aí, um abraço, Parra, do circuito de leilões. É um carro também realmente muito raro, 138, se não me engano. Apesar de não ser tão antigo, né, um carro de 30 e poucos anos. E agora, carro bacana que eu já tive, que eu falo assim, gente, como que eu deixei isso embora,
foi uma BMW 3.0 CS 1972, Nossa. que eu comprei lá em 2004 por uns, tipo, 10 mil reais. E, tipo, vendi, tipo, por 13, achando que estava fazendo o melhor negócio do mundo. Ganhei 30% no carro. Mas também não lamento. Não lamento porque é parte do negócio, né? O carro entrou numa curva de ascensão e na época ninguém dava valor, eu ganhei um bom dinheiro, foi embora. Mas que dá aquela coceirinha assim, né, que você faz assim e fala, ai meu Deus, como que eu deixei escapar? Um outro carro legal também que eu tive, que está aqui em Belo Horizonte, foi restaurado, é um Fiat 124 Sport Spider, que é design Pininfarina. É um carro com duplo comando de válvula, freio a disco nas 4, isso lá em 72. Que era um carro super legal também, e eu acabei vendendo. Mas são coisas que, paciência, né? Faz parte do negócio. E em valor, qual foi o mais caro que você já intermediou, Gustavo? Você tem vendido, até junto com a pergunta também, que agora você tem vendido até para fora, para o exterior também, né? Muita gente procurando Kombi aqui no Brasil, né? O carro mais caro, cara, eu realmente não me lembro. A grande parte dos carros que eu trabalho são os nacionais. Os nacionais ainda não pegaram aquele boom como um carro gringo, né? Eu não lembro em termos de valores quais seriam, qual foi mais caro, mas normalmente essa linha de Muscle, os Mustangs, Barracuda, esse tipo de carro acaba pegando preço. Alguns carros que às vezes a gente pegava consignado, principalmente em indoor, tipo um Cadillac Eldorado, esses carros realmente atingiam e atingem cifras de 200, 300 e até mais, né? Mas a grande faixa que hoje o meu negócio está posicionado são os nacionais dos anos 60, 70 e 80, né? Mas de vez em quando pinga um ou outro mais caro, assim, mesmo porque são os carros que eu entendo e eu sei, como eu conheço do carro, eu sei apresentar o carro, né? Um carro gringo, não que eu não conheça, mas conheço menos, eu tenho que aprender sobre o carro para poder saber o que eu estou vendendo, né? Para não correr o risco de falar besteira, né? Então tem mais ou menos isso. Você dizia da Kombi, né? Das Kombis, né? Sim. Cara, o câmbio está muito favorável para eles, né? Então, até um fato que aconteceu recente, né? Essa semana eu postei uma Kombi que foi para a Alemanha e o sujeito iniciou uma negociação comigo em janeiro, né? Um alemão. E aí, Pará, eu quero o carro, Pará, acertamos o valor, preço em real, tá? E vendi para ele em preço em real, fechado. Aí ele me deu um sinal e falou, Gustavo, eu preciso aí de uns 30, 60 dias para te pagar. Tem problema? Eu falei, não, né? Deixa quieto. Só que nessa jogada aí, cara, o dólar saiu de 4,20 a 5,30. Né? Então ele ganhou basicamente 20% no valor do carro. Como eu dei minha palavra, nem questionei. Agora, tem que questionar. Mas olha como que o câmbio favoreceu demais o estrangeiro. Então, é uma coisa assim, no início eu ficava meio chateado com essa situação das Kombis saírem do país, porque, querendo ou não, a história automotiva indo embora. Isso é realidade. Nossa herança automotiva, ela tá indo embora. Mas, por outro lado, cara, isso aconteceu com o Egito, isso aconteceu com a África, isso aconteceu com vários lugares do mundo. As grandes obras, hoje, elas pertencem a quem tem dinheiro, aos museus que têm dinheiro, e não seria diferente também aqui no Brasil. Então, esses carros vão sair daqui para serem, de repente, melhor cuidados do que aqui. Então, a minha visão em relação a essa questão da história nacional estar indo embora, eu acabei mudando e comecei a aceitar isso de uma outra maneira. Bom, está saindo sim. Nossos filhos não vão ver. Por outro lado, outras pessoas vão ver, né? Então acho que o caminho é esse. Infelizmente não tem jeito, não tem como. Nosso país é pobre, cara, não tem jeito.
É foda. E, ô Gustavo, tem até o Vanilson perguntou aqui nos comentários qual que é o principal destino, qual o país, e outra pergunta, é mais só as Kombis mesmo, ou tem Fusca, outro carro nacional que há interesse? SP2, não sei. Só não é que são só, não vamos falar só porque a gente limita muito. Grande parte da procura é realmente pelas Kombis, por um motivo simples. Só se fabricou Kombi na Alemanha e no Brasil, certo? E aqui fabricou muito, né, cara? Fabricou demais. Não tinha outro utilitário tão acessível e que se fazia de tudo igual a Kombi. Então, quando o estrangeiro ele via anunciado uma Kombi por 10 vezes menos do que valia um carro desse lá fora, os caras começaram a ficar loucos, né? Então, tipo, isso para eles, o destino principal, pelo menos dos meus carros aqui, que eu pego os meus e de clientes, é realmente a Europa. Já foram algumas para os Estados Unidos e já foram até algumas para a Ásia, o Japão. Mas o destino principal que eu vejo, até mesmo que eu criei uma carteira de clientes que me compram isso, são uma meia dúzia de caras que toda vez que entra eles já falam, Gustavo, é assim e tal. E isso me fez até aprimorar o meu inglês. Eu tive que voltar a estudar inglês porque os caras ligavam, meu inglês era lero-lero para danar, ainda né? Não vou dizer que falo fluentemente, não falo. Mas o cara ligava e falava, e aí, cara, beleza? Eu vi sua Kombi anunciada, eu quero comprar. Aí eu tive que falar, poxa, eu tenho que aprender. E aí comecei a relembrar o inglês lá de 30 anos atrás, quando eu estava na escola, para ver se conseguia fazer essa venda. Outros carros que eles gostam. SP2, considerado, o Parra até falou aí no circuito de leilões, dizem que é o Volkswagen mais bonito do mundo. É designer do Piancastelli, que é um brasileiro mineiro, né, aqui de Belo Horizonte, que trabalhava na Volkswagen na época, faleceu há uns 2 anos atrás, se não me engano. Os Pumas, eles gostam muito. Por outro lado, alguns países ainda encaram o Puma como um kit car. Os Estados Unidos, por exemplo, né? Um carrinho de fibra montado em cima de um Fusca, né? Mas já tem carro brasileiro, pelo menos esses séries especiais. Na viagem que eu fiz ano passado para aquela região da Europa, eu vi Gurgel, vi Puma, vi SP2, por incrível que pareça, eu não vi Kombis brasileiras no encontro. Já foram muitas, eu não vi Kombis brasileiras no encontro. E Brasília, cara, negócio louco. Tinha um cara lá em Ninove, na Bélgica, acabei conhecendo ele, fiz amizade com ele, com 2 Brasílias, as 2 4 portas. Aí você fala, cara, você não vê Brasília 4 portas aqui no Brasil. O cara comprou 2 e levou para... Ele é alemão, na verdade. E aí estava no encontro lá na Bélgica. Você fala, meu Deus, que loucura um negócio desse. Né? E só cortando um pouco o comentário, eu estou vendo que tem um monte de gente fazendo perguntas. Eu, infelizmente, não consigo ler tudo aqui e responder, galera. Então, quem tiver alguma dúvida aí e tiver passado batido, mesmo porque essas lives às vezes falham, pode mandar aí, ó, escrever aí embaixo no particular que eu respondo, tá? Não tem problema não, pode responder aí. Se ficou no vácuo aí é porque realmente não deu, tá, pessoal? Ô, Gustavo. Só que o Sérgio está falando China também. Pois é. O Sérgio é um cliente meu de São Paulo e a gente já vendeu, eu já vendi carro para ele, já comprei carro dele, etc. A China é um país que abriu-se o mercado, mas é tão restrito, cara, que você não consegue penetrar. Entendeu? Não se sabe ainda o caminho para penetrar. Tem muito chinês com grana, né? Para mim, acho que seria fácil. O governo lá proíbe uma coisa assim, né? Mais difícil a importação. Na verdade, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, o governo ele só libera veículo zero. Como é que você compra um carro artigo zero? Não tem, cara. Não tem carro artigo zero. Então,
E as leis lá, apesar de lá ser uma ditadura capitalista, né, o capitalismo deles se esbarram nas leis deles, né? Mas vamos ver, né? Como é que vai ser o futuro. É muita coisa mudando. Ô, Gustavo, tem muita gente perguntando do Opala, cara. Você está vendendo esse Opala aí? O pessoal tá curioso. Foi o que você postou essa semana também, lindão aquele Opala. Eu vou vender o Opala, sim. Mas por enquanto eu ainda estou curtindo o carro. Eu vou preparar um material realmente de venda para o Opala e em breve estará à venda, mas por enquanto ainda não está. Tem uns 3 ou 4 aí que já chamaram e pediram a preferência, então está em ordem. Quando eu colocar a venda, eu vou mandar para cada um. Você quer? Você quer? Você quer? Se ninguém quiser, né? Aí eu faço se nenhum desses 4 aí quiserem, aí eu vou ofertar o carro para venda. Mas vai ser vendido sim, tá? Muita gente me perguntou isso. Ele é um standard caracterizado SS, tá, pessoal? Ele não é um SS de plaqueta, apesar de 6 cilindros. Por outro lado, o standard é o carro mais fácil de caracterizar como SS, porque ele já não tem frisos, ele já não tem detalhes. Se você pegar um Commodore, ele é todo furado de friso de vinil, né? Já o standard não. Colocou faixa, trocou lá volante, trocou algumas coisas, ele se torna um caracterizado, né? Vamos dizer assim. Por falar nisso, o Caçador de Relíquias mandou uma pergunta. Ele quer saber se tem algum ano de Opala que é mais valorizado. Ele fala porque ele tem um Commodore 87. Tem algum ano que ficou mais valorizado? Ou depende do estado do carro, da versão principalmente? Se nós colocarmos todos os carros no mesmo padrão de quilometragem, acabamento, etc, etc e tal, na minha opinião, os mais valorizados são 73, 74 e a turma do 75 a 79, que na verdade são os mais procurados, tá? O pessoal chama, o nome é até feio, né? Cu de burro, né? Por causa da lanterninha traseira, né? Redondinha. Esses são os mais procurados. Agora, os modelos, de acordo com o que foi fabricado, vão tornar algumas séries, muitas vezes, muito mais caras que as outras, custando até, geralmente, até o dobro de uma outra versão de outro ano. Então, você pegar os SS 6 cilindros de plaqueta, são principalmente 78 e 79. Início da crise do petróleo, um carro que era projetado para ser potente, a Chevrolet vai e solta um monte de SS 4 cilindros. E pouco 6 cilindros, porque não vendia. A galera não comprava, a gasolina era cara. Aí aqueles que sobraram, eles acabaram, hoje é mosca branca. E aí quem conhece a fundo e sabe, o cara acaba jogando o preço dele lá para cima e com isso vai puxando o preço dos outros. Né? Hoje, por exemplo, você pegar um Opala 4 cilindros de baixinha quilometragem ou mesmo restaurado no padrão, ele está pegando preço porque todo mundo pegou os 4 cilindros e transformou em 6. Então, fabricou, mas também não acha. Então tem essas especificidades aí, né? Bacana. O Opala tá lá na garagem, ô Gustavo? Se tiver jeito de mostrar alguma coisinha pra gente, beleza. Se não der, tem problema não. O Opala não está lá, mas nós vamos descer. Só tomar minha água aqui. Só que o seguinte, na garagem, o Wi-Fi ele é ruim, entendeu? Ele não é legal, não. Então nós vamos descer, se sumir ou se ficar ruim é porque a internet não está ajudando, mas vamos lá. Você volta e a gente continua com o papo, é muito bom. Pois é. Tá perguntando do Silver Star. Cara, Silver Star é um patinho feio, né? Que é um carro super legal, mas saiu só 4 cilindros, interior cinza. Do ponto de vista de colecionismo, eu acho super legal. Mas ele não tem pegada, né? Pelo menos não teve ainda. Como alguns outros modelos, né? Tipo o Gol Copa 94. Teria que valer igual um GTS.
né? Vende 10 GTS e não vende um Gol Copa. Então tem uns modelos que ficarem um pouco meio esquecidos aí, mas eu acredito, do ponto de vista de colecionismo, que esses são super legais, né, para quem quer colecionar. Então, vamos descendo aqui a garagem. E quando você vai chegando, qual que foi? Você já pegou algum carro assim, inusitado, que estava na garagem esquecido, estava num galinheiro, uma coisa assim bem rara que você já pegou? Ah, já, sempre tem. Sempre tem. Tem uma história super legal de um... Esse eu acabei não pegando, mas é uma história legal que aqui em Belo Horizonte, no Cachoeirinha, tinha um cidadão que tinha um Puma DKV, que dava para ver ele da garagem e com um cobertor assim por cima e uns outros carros na frente. E quem é old school aí vai lembrar. Ixi, será que no momento alto da live caiu o Wi-Fi? Comenta aí, galera. Pra mim, eu não tô vendo ele, não. Na hora que a gente ia ver aquela garagem, vão torcer que o Wi-Fi vai ver. Agora voltou, tinha pausado aqui. Deixa eu acender a luz aqui. Eu falei que o Opala não estava na garagem, mas estava, viu, gente? Eu confundi. Tá aqui, ó, aqui atrás. Vou inverter aqui a câmera. Aí, ó. Essa aqui é a garagem da minha casa. Que eu acabei usando como quartel-general aí para fazer os anúncios. Mas aí eu tenho 2 outros galpões de apoio, né? Que é onde eu guardo alguns carros e tal. Essa aqui é uma Internacional 48, que eu comecei a fazer e parei. Agora eu quero trocar roda. Tem algumas coisas para fazer. Esse aqui é o Opala, que quem segue aí viu no passeio, né? Eu fiz aquela brincadeira empurrando uma Mercedes AMG na 040, mas é óbvio que é uma piada. Por melhor que o carro seja, ele não vai nunca empurrar uma AMG C45. Esse volante SS é maravilhoso, né, cara? Aqui está o EMS, que foi no leilão e acabou não atingindo o valor de reserva. E como eu estou com restrição de vaga, ele está em cima da carretinha até hoje. O leilão já teve uns 2 meses. Eu funcionei ele esses dias aqui, mas em cima da carretinha mesmo, mas ainda não tirei. Aqui está o Monza 500EF, que foi vendido essa semana, vai para o Mato Grosso. Aí ele está guardado aqui esperando o Detran abrir, porque nós vamos transferir aqui em Belo Horizonte. Tem essa Kombi aqui, que é foi feita samba, né, transformada em samba. Ainda ela está sem interior, não sei se dá para ver aqui, ó. Ainda não está à venda, mas vai. Isso aqui é carro para o mercado externo, né? Eles gostam disso aqui, né, dessa modificação aqui. Esse aqui é um Fusca com motor de Porsche, que é um motor 914. Caraca! Ele tem 2 Weber 40 e tal. Esse eu fiz, é um projeto que eu desenhei também, o estofamento, fiz o interior na cor verde e com o painel de Porsche também. E aqui fiz a costura eletrônica no padrão original, mas com o mesmo tecido verde. Tecido não, né? Curvinho dos bancos, que são aqueles Procar de época, mas o meu tapeceiro ele fez com o desenho que eu passei.
Aqui atrás, o Fusca 51, que recentemente até um cidadão postou aí no Instagram falando que o carro era uma réplica, né? Eu falei, réplica, gente. Réplica feita pela Volkswagen, né? Só se for, né? Só se for, né? Esse é daquela primeira leva que chegou, né? 51, né? Pelo menos em teoria, os primeiros Volkswagen que chegaram no Brasil eram de 50. Tem um 49 lá na Bahia, que é do Jorginho. Eu estive lá, fui conhecer o carro em Salvador. Mas a Brasmotor, né? Acho que é a Brasmotor mesmo que começou a trazer esses carros em 50. Poucas dezenas depois, 51, e aí foi, né? Mais e mais, vamos dizer assim. Então esses são os carros que eu tenho aqui na garagem. Isso aqui está com um pano aqui, porque apareceu um gato na minha garagem, eu tô doido para pegar ele, e ele tá usando aqui para subir. Eu pus um pano aí para não estragar a pintura. Aqui tem um fusquinha que os meus meninos usam, mas que eu falo que é meu. Que é aquela combinha que eles usam também. E como toda garagem, tem sempre uma outra tranqueirinha aí no chão, né? Ferramenta, essas coisas. E seus filhos precisam me falar que adoram, né, Gustavo? Na verdade, eles vivenciam o carro antigo no dia a dia, né? Os caras me acompanham, então... E eu tento fazer a coisa de uma forma muito lúdica também, até mesmo para não criar um afastamento deles em relação aos carros, né? Que é o que acontece com um monte de gente aqui, que às vezes me procura. Ah, Gustavo, vende um carro para mim, meu pai morreu. Oh. Aí eu falo, vendo. Aí o cara fala, o que é? Não, o preço que você achar aí, eu não quero esse negócio não. Meu pai vivia enfurnado dentro desse carro aí e não dava atenção pra gente. Então é o mal do colecionismo, muitas vezes é isso. O cara, ele entra numa situação de vício, de paixão que é tão grande que abandona a família. E eu tento me policiar em relação a isso. É difícil? Claro que é. A gente gosta de carro antigo, você tem ferrugem no sangue, você quer dedicar ali e tal, passar um final de semana desmontando alguma coisa ou montando algo e deixando a família de lado. Mas se você deixar a família de lado, lá na frente, cara, você vai pagar caro por isso. Então, eu tento deixar os meninos debaixo da minha asa assim mesmo. Já aconteceu inúmeras vezes de deixar de ir em encontro por causa deles. Porque, pô, papai, você foi no encontro semana passada, vamos jogar bola? Aí eu ponho a mão na cabeça e falo, cara, eu tenho que jogar bola. Porque não dá. Se alguém quiser ver mais alguma coisa da garagem, fala que agora eu vou subir. Tem alguma... Tô ouvindo uma geladeira vermelha que é das antigas? Ela virou um armário. Se alguém tiver dúvida, é a última chance. Você é Continental? Virou um armário aqui, ó. Tava caiado, mas... Essa é uma Frigidaire. A Frigidaire. E lá em cima tem uma outra que eu esqueci o nome aqui agora, não sei se é uma Hot Cold, que também acabou virando armário. Boa. Aqui em cima tá cheio de tralha, eu tenho que arrumar, ó. Máquina de escrever, medidor de não sei o quê, tá cheio de tranqueira aqui, cadeira, aí tem que arrumar. A garagem tá cheia de coisa para mexer. É a garagem raiz, né, Gustavo? Mas eu tenho me policiado para não virar um acumulador, né? Porque tem coisa que a gente guarda e vou te falar, guarda não sabe para quê. Essa aqui é a realidade. Então eu tenho tentado segurar a onda para não chegar ao ponto de depois a família olhar e falar... Aqui em Belo Horizonte, contar até um caso. Tinha um cidadão que mexia com Vespa, que chamava Maron. Quem já teve Vespa aí e seguramente já passou por ele. Esse cara tinha uma lojinha na Avenida Antônio Carlos, ali na Lagoinha, onde eles revitalizaram, né? Aumentou a avenida e tal. E o Maron, ele morava na oficina. Putz.
A loja devia ter uns 10 metros de frente, não, uns 5 metros de frente por uns 10 de fundo. Você não conseguia entrar lá. Nossa. Medo, hein? Então, assim, é aquela situação, né? E aí? Então eu me policio para não virar um acumulador. Tá certo. Ô, Gustavo, deixa uma dica para quem quer comprar um carro antigo e ele, assim, para não entrar nenhuma roubada, assim, porque tem carro que você olha bonitinho, aí você vai olhar, essa peça não tem no Brasil, tem que mandar fazer. O que a pessoa tem que prestar atenção para comprar um carro antigo? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é olhar a documentação. Porque senão você compra um bem e ele não é seu. Né? Então a primeira dica é essa. A segunda dica que eu vejo é que arrumar mecânica é mais fácil que arrumar funilaria, lata. Então são as duas dicas assim. Não que um carro com a lata ruim seja condenado, claro que não. Mas para quem está começando, a mecânica ela pode até não ser o mais barato, mas ela é o mais fácil de você conseguir. Porque muita coisa ainda se fabrica, os carros precisam continuar rodando, então você acha um carburador zero. Muitas vezes você não acha um paralama zero, mas um carburador você vai achar. Então acho que essa é a dica principal. E para quem está começando e quer entrar nesse mercado, lembrando que o carro antigo é muito difícil você perder dinheiro com o carro se você aplicar de forma correta, né? Se você souber o que você está fazendo. A dica que eu posso dizer é comece com aquilo que é mais popular. Primeiro, que é mais fácil de você conseguir prestador de serviço, peça, insumo. E segundo, que é mais fácil de você vender caso alguma coisa dê errado. Então você tem alguma liquidez nesse aspecto. Eu acho que essas dicas, elas, para quem está começando, elas realmente valem ouro. Se você quer começar com um carro alemão da década de 30, se você não tem bagagem, você vai esbarrar na mão de gente que, infelizmente, vai fazer coisa errada. E não é porque o cara é ruim, não. É porque ele vai te prometer arrumar o carro e ele não vai achar peça. Então tem que ter maldade nisso. Maldade no sentido real, né? Expertise. É verdade. Ô, Gustavo, teve um colega aqui, o Petracone, perguntando, comente do Logos Volkswagen. Cara, é uma série especial, se não me engano é 2001, né, Petracone? Os carros da Auto Latina, para quem não lembra, a Auto Latina é uma joint venture entre a Volkswagen e a Ford, empresas com culturas totalmente diferentes que se uniram no Brasil no final dos anos 80 e poucos anos depois acabou-se essa união. É uma coisa que todo mundo sabia que começou, todo mundo sabia que ia dar errado. E o Logos, ele é uma junção da plataforma do Escort, e saiu ele com a mecânica AP e saiu ele também com a mecânica CHT. Do ponto de vista de colecionismo, essa é a versão mais legal. Porque é Wolfsburg, apesar do carro ter DNA Ford, eles puseram a assinatura da fábrica alemã no carro. Então é um negócio legal para quem coleciona essas coisas diferentes. E ele era o completão, né? Ele vinha com ar, direção, os instrumentos vermelhos. É um carro que, para colecionismo, eu acho bem legal, apesar de que o Logos ainda não teve aquela curva de crescimento aí, de ascensão de preço, porque ele virou meio que uma bomba, né? Assim, né? Tipo, um monte de história, né? Se você passar com o carro no quebra-mola de lado para o vidro traseiro para soltar. Tinha isso mesmo. Tinha isso mesmo. Por outro lado, esses carros que são esses mitos, assim, essas lendas de mico, alguns costumam fazer sucesso depois. Um deles, dois, é o Gordini, que hoje é caro de se comprar, mas o pessoal falava muito mal, chamava o carro de Lady Glória, né? Se bater, desmancha.
e o outro a Cinca, que foi apelidada de Antônio. Tinha um personagem que... Tinha. Tinha mesmo. Seu Antônio, doutor Antônio, alguma coisa. Belo Antônio. O Belo Antônio era um personagem que era bonito, conquistava a mulherada, e na hora do vamos ver, ele tinha disfunção erétil, né? E a Cinca ficou famosa como Belo Antônio, que era um carro V8, mas não andava, né? Hoje é carro assim, que não acho, né? Ô, Gustavo, nós estamos quase chegando, caminhando para o final aí da nossa live, o tempo está voando, né? Um assunto bom desse. Eu queria te fazer uma pergunta, agora assim, valeria uma live só sobre isso, pode até ficar o convite para a gente repetir a dose. Mas 2020, já está até quase querendo ir para 2021 com tanta coisa acontecendo, né? Mas, oficialmente, o carro é fabricado em 1990, agora tem 30 anos, é um carro antigo. Exato. Aí eu vou juntar também 89. Então temos Verona, temos Ipanema, Cadete, Gol GTI, carros agora são de fato antigos, né, pela legislação brasileira. O que você acha dessa safra aí? Tem alguma coisa que promete, que vai ser um bom achado para o colecionador? Todo mundo quer descobrir qual é o carro que vai bombar, até mesmo para poder investir nele e ter um retorno financeiro. O que eu posso dizer é o seguinte: o automóvel de coleção, ele passa pelo emocional, ele não passa pelo racional. Então, todo veículo que existe uma relação emocional com as pessoas, ele tende a ser procurado na época. Então, e por uma razão óbvia, os esportivos são os primeiros. A turma hoje compra GTI, porque há 20 anos atrás, quando o cara era adolescente, ou ele era jovem, ele queria ter, e quem tinha um carro desse era o dono da rua. Ele namorava quem ele queria, ele fazia sucesso com a turma, ele batia racha, apesar de ser proibido, mas antigamente era muito mais maleável essa situação. Então, o cara cria essa relação e fala, pô, eu vou comprar, hoje eu posso, eu sou bem sucedido, então eu vou comprar um GTI que eu não podia comprar há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás. Então a relação emocional vai nisso. Por outro lado, aquele cara que teve um GTI, imagina, há 30 anos atrás, ele tinha 30 anos, esse cara era esse dono da rua. E hoje ele tem 60, aí ele fala, pô, vou relembrar minha época, que eu pegava a mulherada, que eu saía fazendo racha. E aí esses carros, eles ficam muito procurados. Por isso que os esportivos, eles acabam atingindo valores, às vezes, 3 vezes maiores que um carro na mesma versão, por mais completo que seja, mas que não tem a bandeira. Exemplo, XR3, GSI, GTI. Então esses, na opinião, não é só minha, não, é a opinião de qualquer vendedor de carro. Esses são a bola da vez para quem quer comprar como investimento. Agora, você quer comprar como relação emocional porque seu pai teve, seu pai pode ter tido, como você falou aí, um Ipanema na versão L, sem ar, sem vidro, sem nada, mas você andava lá atrás, no chiqueirinho lá, e você viajou naquilo e você gostou, e é esse carro que você vai comprar. Mas do ponto de vista de investimento, não tem. Quem tem relação emocional é só você, ou um ou outro que teve um carro parecido desse na família, entendeu? Show de bola. Vou destacar aqui, galera, o comentário do Júlio Ventura, que é meu irmão, que lembrou que o meu pai, já falecido, Deus o tenha, ele teve um Gordini, eu não era nascido, meus irmãos eram mais novos, Adriano, meu irmão, teve aí também, um abraço para ele, e esse Gordini deu defeito indo aqui de Belo Horizonte para Guanhães, cidade indo para a região de Valadares. E aí, assim que voltou em BH, vendeu na mesma hora, né? Então é aquela história, o Gordini naquela época que não era bem visto, né? Hoje em dia, né, é um carro bem desejado para quem conseguir achar um em bom estado, né? É verdade. Tem muita história interessante desses carros. E a galera que viajava com esses carros aí, desbravadores do Brasil, né? A gente ia pra praia, por exemplo, de Fusca. Pô, hoje se você falar aí com a pessoa, vamos pra praia de Fusca, o cara, quê? Você tá doido? Não tem ar, não passa de 80. Eu vou demorar 2 dias. E era isso aí, a família demorava 2 dias para chegar na praia.
O Feitosa está perguntando a respeito do Tempra. Será que ele promete? Será que ele promete? Acho que o Tempra Turbo é inquestionável, né? Que é um carro desejável, né? O Tempra Turbo e o Tempra Stile, seguramente sim. O Tempra Ouro, como era o de lançamento, o top de linha, também acredito. Agora, as outras versões, na minha opinião, eu acho que elas vão cair realmente no esquecimento, a não ser que se encontre alguma coisa de baixinha quilometragem. Hoje tem muitos colecionadores migrando para essa linha de carro, né? Aqueles carros extras, aqueles carros virgem, que é legal de você ter, mas são carros condenados a não serem usados mais, né? Vai virar carro samambaia, né? Que é aquele carro que só enfeita garagem. Mas, na minha opinião, é isso aí. O Tempra, dessas versões, eu acredito que sim. As outras, Tempra Prata, Tempra LX, esse aí eu acho que vai dar em nada, não. O Ramon está comentando aí da história do Corcel da sua família. Essa história eu não conheço, não. Pois é, cara. Eu tenho um Corcel que foi... Na verdade, eu comprei um carro igual ao carro que meu pai comprou. Eu nasci em 77, meu pai comprou um Corcel 2 em 79, bege outono, e aí esse carro ficou na minha família por 18 anos. Então esse é o carro da minha infância e da minha adolescência. É o carro que eu aprendi a dirigir, é o carro que eu viajava com os meus pais para Araxá, que a gente ia muito para Araxá. Então esse é o carro da minha infância. E aí, há uns 4 anos atrás, um amigo meu de São Paulo me ofereceu um Corcel da mesma cor, na mesma versão, a versão L, e eu acabei comprando esse carro. E aí eu coloquei esse carro na garagem da minha mãe, tirei o dela e pus ele. E aí não falei nada com a velha lá. Aí fiquei lá esperando ela achar o carro. Aí quando ela achou o carro, ela chorou de lembrança do meu pai, que já é falecido. E aí eu peguei ela, dei uma volta com o carro, a gente lembrou das histórias e tal. E esse carro hoje está comigo. É um carro, inclusive, que eu até pus à venda, porque ele já cumpriu a missão que foi dada a ele, que era essa questão da surpresa com a minha mãe. E os meus filhos gostam também do Corcel. Agora, o Corcel 2 é um carro que fez muito sucesso nos anos 80. Muita gente tem relação emocional com esse carro, como eu tenho também. Mas ele não era aquele carro desejado do ponto de vista de... Não é um carro potente, não é um carro como era um esportivo, né? Não é um carro desejado para esse aspecto. Não era o carro do cara que pegava mulher. Não, é um carro de família, cara. Porta-malas gigante, motor econômico. Né? Então essa que é a história aí do Corcel. O B. Aires, ele está perguntando que parece que ele tem um carro com a placa amarela e agora tem que passar para o Mercosul. Imagino que ele vai ter uma boa dor de cabeça para resolver isso. Mas, emendando na dele, você, Gustavo, já acostumou com a placa Mercosul prata? Porque a preta eu achava um charme muito maior. Eu vi o rapaz ali que você vendeu o Monza com a placa preta, vai transferir e vai acabar perdendo, né? Na verdade, como ele vai transferir de Belo Horizonte para Belo Horizonte, ele não vai perder, ele vai para o Mato Grosso, mas o registro dele vai permanecer aqui. No nome dele, obviamente, então a placa preta vai manter. Quando você muda de cidade, você perde a placa. A placa preta ela foi criada justamente para identificar e diferenciar o automóvel de coleção. Até mesmo porque se te pararem sem cinto, seu carro é placa preta, você chega pro guarda e fala, não, meu amigo, meu carro não tem cinto. A placa prata ela fica muito parecida da placa tradicional. Então essa diferenciação não tem mais. Eu não gostei, opinião minha. Pode ser que seja necessário por causa do Mercosul? Acredito que sim. Na verdade, houve uma lei que não teve consulta aos colecionadores. Eles criaram a lei e falaram, é legal para os países, eu não tenho dúvida que é legal. Mas ninguém perguntou para o colecionador como é que vocês querem a placa de coleção. Eles simplesmente colocaram, tem a categoria de coleção, pronto. Qual que ela é cinza? Pronto, colocaram lá. Infelizmente, e nós vamos ter que acostumar. Isso aí não tem jeito, não tem volta. O Bolsonaro tentou lá, mas o Bolsonaro não governa sozinho, depende dele.
A FBVA e outras entidades tentaram, junto aí aos legisladores, um adendo, uma mudança, mas não depende deles. Fizeram abaixo-assinado. Na minha opinião, não é uma opinião pessimista, é uma opinião realista. Eu acho muito pouco provável que volte atrás, então nós vamos ter que acostumar com essa placa prata. A outra pergunta foi em relação à placa amarela. Bom, em teoria, você pode documentar o seu placa amarela. Só que eu não sei por qual motivo a gente dá entrada no Detran, mas a gente não dá saída no Detran. Entendeu? Isso é um problema que... Eu tenho um caso de um amigo que comprou uma moto de um senhor, único dono, a placa amarela. A moto existe no cadastro do Detran, ele pagou todos os impostos, ele foi ao Detran com a moto, com o ex-proprietário, e chegou lá no Detran, não sei, ninguém sabia como fazer. Aí ele falou, peraí, se recolher os impostos, eu quero pôr a placa. Ou seja, o Estado reconheceu que a moto existe. Por que não saiu? Então, o que se esperava era que após o Mercosul, do Brasil inteiro, essas entradas de placas amarelas, elas teriam as saídas. Mas, por enquanto, não teve. Logo na sequência, na verdade, Minas Gerais foi o último estado, né, mês passado, se não me engano. Logo na sequência teve o Covid. Então, nós estamos, na verdade, a Covid, né, 19, nós estamos esperando o Detran falar alguma coisa. O Fusca 51 que eu apresentei ali também é um caso desse. Tem um amigo que quer o carro, tá prometido para ele, mas eu falei, cara, como que eu te vendo o carro se eu dei entrada no Detran e o Detran não me deu a saída do papel? Então tá nessa situação. O que eu penso? Solução vai existir, mas não é uma solução que eu acho que vai chegar e vai puf, não. Eu acho que vai ter, de repente, a turma se juntar, ajuizar uma ação contra o Estado, e para obrigar o Detran a resolver. Porque como somos poucos, eles empurram isso. Eu não posso dizer que eu não estou lá dentro, né? Mas para quem está de fora, a gente pensa o seguinte, pô, tem tanto problema para a gente resolver, deixa esses colecionadores aí de lado aí, põe aí no cantinho aí, depois a gente resolve o caso deles. Então eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Acho que se vier de forma judicial, pode ser que os burocratas dos departamentos de trânsito resolvam. Ou pelo menos, até se alguém da live tiver, alguém for do departamento de trânsito ou do Denatran, dá a resposta pra gente. Fala, olha, não deu entrada porque o sistema não reconheceu, entendeu? Dá uma solução. A gente fica sem saber. Você chega lá, pergunta pro delegado, pergunta pra quem for, o cara te fala, não sei. Como que você recolhe o imposto e o Detran não sabe, gente? Ei, Brasil. Ô, Gustavo, bate pronto. Já estamos chegando à nossa live. Daqui a pouco o Instagram vai desconectar a gente. Então, Renato Ritt, Voyage LS 83, placa preta. Vai valorizar o carro dele ou mais apelo emocional, afetivo? Essas versões são legais, mas eu acho que ele já chegou no teto, tá? Na minha opinião. Ele vai valorizar como os outros, 10% ao ano, essas coisas. Aquele boom, igual aconteceu com os Chargers, os Mavericks, os Gols GTIs da vida, nesse caso eu acho que não, já chegou no teto. Beleza. Gente, estamos chegando ao final dessa live, daqui a pouco o Instagram desconecta a gente, o limite é 1 hora. Foi muito obrigado, Gustavo, pela sua presença, foi excelente. Já fica o convite para a gente fazer outras, porque assunto não falta, o tempo passou voando mesmo. Essa live, galera, vai ficar 24 horas aqui no Instagram, depois a gente vai dar um jeito de mandar ela para o YouTube para poder rever. Tem muitos comentários, não deu para ler todos, nem dar saudar a todos, mas a gente vai ficar aqui, dar um abraço, manda um direct para mim, direct para o Gustavo. E Gustavo, a bola é sua aí, deixar sua mensagem para todos os nossos seguidores. Pessoal, obrigado aí pela paciência aí, pela companhia. Estou à disposição, é um prazer falar com vocês. E obrigado, Ventura, estou disponível.
próximo aí, quando quiser fazer aí, aproveitar que nós estamos no hashtag Fique em Casa. Eu estou em casa aqui, é só me chamar. E esse horário eu gostei, hein? A gente está fazendo concorrência com o Vale a Pena Vai Ver de Novo, né? Então eu achei legal esse horário para lá. Até que tem